Olá, vamos dar continuidade a nossos estudos sobre o livro de texto do SEM. Este vídeo é o vídeo de número 66. E aqui nós vamos estudar a seção 5, a vontade sem divisão, do parágrafo do capítulo 8, a jornada de volta. Então vamos à leitura com alguns comentários de nossa parte desta sessão. É possível estares separados da tua identificação e estares em paz? Vamos fazer uma outra pergunta. É possível sentir separados de Deus e estar em paz? A dissociação não é uma solução, é uma delusão. Aqueles que estão presos em delusões acreditam que a verdade vai assaltá-los e eles não a reconhecerão, porque preferem a delusão. Nós preferimos viver das nossas ilusões, julgando a verdade como algo que não querem. O que percebem são suas ilusões, as quais bloqueiam o conhecimento. Ajuda-os oferecendo-lhe a tua mente unificada a favor deles, assim como eu te ofereço a minha a favor da tua. Sozinhos, nós não poderemos fazer nada, mas juntos, nossas mentes se fundem em algo cujo poder está muito além do poder de suas partes separadas. Por não ser separada, a mente de Deus está estabelecida em nossas mentes como nossa. Essa mente é invencível, porque é sem divisão. A mente de Deus é única e é sem divisão. E quando nós nos excluímos dessa mente, por acharmos divididos, fragmentados, nós criamos a nossa realidade nessa fragmentação. E só percebemos ilusões, como ele diz, julgando a verdade como algo que não querem. Ou seja, essa mente única de Deus, o que percebem são as suas ilusões, as quais bloqueiam o conhecimento, as quais bloqueiam a verdade, as quais bloqueiam a realidade. E nós nos focamos em nossas ilusões, tornando nossa realidade. A vontade sem divisão da filiação é que a vontade de Deus é o Criador perfeito, sendo totalmente a semelhança de Deus. Não podes estar isento disso se queres compreender o que ela é e o que tu és. Por acreditar que a tua vontade está separada da minha, estás te isentando da vontade de Deus, que é o que tu és. Entretanto, curar ainda é tornar íntegro. Por conseguinte, curar é unir-se àqueles
que são como tu, porque perceber essa semelhança é reconhecer o Pai. Então, não há possibilidade de cura se nós não percebermos nosso semelhante como nosso semelhante, como igual a nós, como igual um filho de Deus que foi criado pelo Pai, em perfeição. Então vamos repetir. Entretanto, curar ainda é tornar íntegro. Por conseguinte, curar é unir-se àqueles que são como tu, porque perceber essa semelhança é reconhecer o Pai. Então, o Pai está em todos. Não há exceção, não há distinção, não há privilégio. Toda vez que negamos ao irmão, estamos negando a nós mesmos e ao Pai. Toda vez que discriminamos ao irmão, estamos discriminando a nós mesmos e ao Pai. Se a tua perfeição está nele, e somente nele, como é que podes conhecê-la sem reconhecê-lo? O reconhecimento de Deus é o reconhecimento de ti mesmo. Não há separação entre Deus e a sua criação. Vais te dar conta disso quando compreenderes que não há separação entre a tua vontade e a minha. Deixa o amor de Deus brilhar sobre ti pela tua aceitação de mim. A minha realidade é a tua e a dele. Ao unir a tua mente e a minha, dá significado à tua consciência de que a vontade de Deus é uma só. Aqui nós podemos dizer alguma coisa que, para uma pessoa intelectual, que se julga sabedora, que enquanto que é difícil para ela, mas aquilo que vamos dizer é o seguinte: enquanto nós não aceitarmos a vontade de Jesus, que é a mesma vontade do Pai, nós não vamos descobrir a realidade daquilo que somos. Pois a vontade é única, pois Ele veio nos mostrar, nos demonstrar que não há separação. Se Ele representa a vontade de Deus, e nós, ao aceitarmos os seus ensinamentos, nós também somos possíveis representantes desta vontade e nos unimos a Ele, que nos faz compreender que a vontade de Deus é a mesma nossa. Ao unir, como ele diz aqui, repetindo, a tua mente e a minha, dá significado à tua consciência de que a vontade de Deus é uma só. Pois, ao rejeitarmos Cristo, Jesus, nós estamos rejeitando a vontade de Deus para nós. E essa é a nossa dificuldade. Isso daqui não é nada de religião. Isso daqui é a realidade daquilo que somos. Não precisa ter um intermediário, pois o que Jesus é o que somos, o que Cristo é aquilo que somos. Basta reconhecer isso. Pois o tempo todo nós estamos rejeitando essa realidade daquilo que somos.
E essa rejeição, ela fica muito evidente quando nós estamos procurando por isso. Olha que contradição. Querendo isso. Pois ao querer, ao procurar, nós negamos aquilo que somos. Por não reconhecermos que já somos o que somos, pois Deus nos criou perfeito, igual a Ele, pois Ele não pode criar nada diferente de si, Ele não pode criar a imperfeição, pois a imperfeição seria a realidade do universo, o que não é. A unicidade de Deus e a nossa não são separadas, porque a sua unicidade abrange a nossa. Unir-te a mim é restaurar o seu poder para ti, porque nós o estamos compartilhando. Eu te ofereço só o reconhecimento de seu poder em ti, mas nisso está toda a verdade. Na medida em que nos unimos a Ele. Glória seja dada à união de Deus e de seus filhos santos. Toda a glória está nele, porque são unidos. Os milagres que fazemos dão testemunho da vontade do Pai para seu Filho e da nossa alegria em nos unirmos com a sua vontade para nós. Quando te unes a mim, está te unindo sem o ego. O ego não participa disso, porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu. A nossa união é assim. O caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. Nosso sucesso em transcendê-lo é garantido por Deus. E eu compartilho esta confiança por nós dois e por todos nós. Eu trago de volta a paz de Deus para todas as crianças, porque eu a recebi dele para todos nós. Nada pode prevalecer contra as nossas vontades unidas, pois nada pode prevalecer contra a vontade de Deus. Então, para desfazermos do ego, temos que unir à vontade de Cristo, de Jesus, que renunciou totalmente ao ego. E aí a união se dá, pois no ego só há separação. Para que o ego seja desfeito, renunciado, ele é renunciado na união, onde não há separação. E ele diz aqui, a nossa união é, assim, um caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. Nosso sucesso em transcendê-lo é garantido por Deus. Vamos continuar.
Queres conhecer a vontade de Deus para ti? Pergunta a mim, que a conheço por ti, e a acharás. Nada te negarei, assim como Deus não me nega nada. A nossa jornada é simplesmente a jornada de volta a Deus, que é a nossa casa. Sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar ao longo da estrada para a paz, isso se deve ao ego ter tentado unir-se a nós nessa jornada e não poder fazê-lo. Sentindo a derrota e enraivecido por isso, o ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. És invulnerável à vingança do ego, porque eu estou contigo. Nesta jornada, me escolheste como teu companheiro ao invés do ego. Não tentes apegar-te aos dois, ou estarás tentando ir em direções diferentes e perderás o caminho. Então, nós temos uma condição: ou nós seguimos a verdade, ou seguimos aquilo que é falso, que é aquilo que o ego nos indica. Ou nós aceitamos a verdade daquele que nos transmite, ou vamos seguir o ego. Isso sempre vai ser a nossa decisão entre aquilo que é real e irreal. Mas nós sempre mencionamos o seguinte: o irreal não existe, então você só pode seguir aquilo que é real. Mas até você descobrir isso, por ainda estar no tempo, quanto tempo se levará até que todos descubram que a realidade é real e que o irreal não existe, que esse mundo não existe para aquilo que é real. É um mundo de sonhos e fantasias, fantasmagóricas e assustadoras. O caminho do ego não é o meu, mas também não é o teu. O Espírito Santo tem uma direção para todas as mentes e aquela que ele me ensinou é a tua. Não percamos de vista a sua direção por meio de ilusões, pois apenas as ilusões de outra direção podem obscurecer aquela pela qual a voz de Deus fala em todos nós. Nunca conceda ao ego o poder de interferir com a jornada. Ele não tem nenhum, porque a jornada é o caminho para o que é verdadeiro. Deixa para trás as ilusões e vai além de todas as tentativas do ego de deter-te. Eu vou à tua frente porque estou além do ego. Alcança, pois, a minha mão, porque queres transcender o ego. A minha força nunca será insuficiente se escolheres compartilhá-la. E tu farás. Eu dou com disponibilidade e contentamento, porque preciso de ti tanto quanto precisas de mim. Então, mais uma vez, por isso nós compartilhamos os ensinamentos contidos neste texto. E aqui ele diz algo bem interessante. O caminho do ego não é meu, mas também não é o teu.
O Espírito Santo tem uma direção para todas as mentes e aquela que ele me ensinou é a tua. Não percamos de vista a sua direção por meio de ilusões, pois apenas as ilusões de outras direção podem obscurecer aquela pela qual a voz de Deus fala em todos nós. Ele não tem, ou seja, o ego não tem nenhum propósito, nenhum poder, porque a jornada é o caminho para o que é verdadeiro. Se o ego é falso, então não tem nenhum poder. Agora, por que nós estamos mencionando isso? Essa jornada, quando é compreendida pelo ego, parece ser uma jornada de aquisição, que você vai transformar, que você vai melhorar, que você vai alcançar algo que está lá na frente, que você vai buscar algo, que você vai buscar a Deus, que você vai buscar a perfeição. Não confunda com isso. A jornada é exatamente o contrário. É desfazer daquilo que você não é. É desfazer dessas pretensões. Pois quando você está buscando isso, você já está negando aquilo que você é. Pois tudo aquilo que você busca já está presente em você e você não reconhece. Então, a nossa jornada é desfazer aquilo que não é. É desfazer do irreal. Por isso que o ego não nos acompanha nessa jornada. Pois ele vai tentar inverter toda a situação a favor dele. E você vai ficar eternamente nessa busca daquilo que você não é. Até que um dia você desista disto. E reconheça aquilo que você é. A união em Deus, a união em Cristo, a união com a verdade. Da qual você nunca saiu. Por isso, aqui, ele trata, neste capítulo, da jornada de volta. Mas, se formos ter conhecimento da verdade, nós nunca saímos de casa, nós nunca saímos de Deus. Isso é impossível, pois não há separação. E quando ele menciona dessa jornada de volta, é exatamente desfazer dessa condição de separação que nunca existiu. Mas que, para nós que a criamos, parece que isso era realidade. Por isso que nós falamos que imbróglio que nós entramos, sem saber que entramos. Com a mente cooptada pelo ego, pelo pensamento comum, que todos acreditam. Mas lá no fundo todo mundo sabe que isso não é verdade, pelos resultados que nós colhemos com a nossa vida neste mundo. E aqui ele já mencionou sobre isso. Em vez de colhermos a paz, colhemos conflitos. Em vez de colher alegria, temos medo, angústia. E sequer conhecemos o que é o amor. O amor incondicional e impessoal. Aquele amor não dirigido. Que é o amor do pai com o filho.
A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. E até um próximo vídeo. E seguindo aqui a orientação, podemos pedir o que ele nos pede. A minha força nunca será insuficiente se escolheres compartilhá-la. Então, mais uma vez, pedimos àqueles que nos escutaram até esse momento que compartilhe com algum amigo ou com um inimigo, se você o tenha, com todos, pois aqui não há nenhuma distinção. Somos filhos de um único Pai, que distribui seus atributos igualitariamente. Faça algum comentário, dê seu like, e você está ajudando àquele que nos pede isso. E estamos no exato momento que isso pode ser feito. Gratidão a todos. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na sessão 6, o Tesouro de Deus. Até lá.